Maravilha ela surgiu em 1941, criada pelo William Moulton, a pedido do então responsável pela DC. Na época ainda era All American Publications, antes de virar DC. E, bom, algumas pessoas me perguntam, né, em relação ao fato dela, por que ela é um ícone feminista? Será que ela sempre, no discurso dela, sempre teve um discurso feminista? Não, né? Sempre não, porque varia de acordo de autor com autor. Mas ela só existe Mulher Maravilha por conta do feminismo. No contexto de guerra que eles estavam vivendo, né, Segunda Guerra Mundial, pós-depressão, poderia ajudar a resolver os conflitos. Então, Mulher Maravilha surgiu com a ideia de ajudar os homens a resolver, né, a guerra. Então, dessa forma, a Mulher Maravilha ela acabou ecoando naquele momento como um ícone representativo daquelas mulheres que estavam saindo de casa. Quando a Mulher Maravilha começou suas histórias, algumas controvérsias continuaram surgindo, principalmente em relação a alguns elementos sadomasoquistas contidos nas histórias. Esses elementos são facilmente reconhecíveis. Se você pega uma história dos anos 40, ela é constantemente amarrada, amordaçada, acorrentada. E ainda assim ela tinha um discurso que foi reconhecido pelas feministas, né, pelas mulheres, como sendo um discurso empoderador, porque o tempo todo que ela se soltava, ela falava: libertem-se das amarras, não se submetam aos homens, né? Ela foi criada como uma amazona, cujos braceletes eram uma lembrança dos deuses, para que ela não se submetesse aos homens. O William Moulton, quando tinha 18 anos, ele decidiu que ele ia se matar. Ele tinha já programado que ele ia se matar com uma cápsula de cianureto. E quando ele estava na faculdade, ele conheceu a Emmeline Parkenhurst, que era uma sufragista, né, nos anos 1910, e ela tinha um discurso tão poderoso, assim, ela foi proibida de falar em várias faculdades, e num dos lugares ela foi presa, né, e quando ela foi presa, os sufragistas que acompanhavam, né, os discursos dela se acorrentaram na delegacia num gesto para pedir que ela fosse solta. Isso deixou ele tão impressionado, ele achou aquilo tão incrível que ele falou: peraí, eu não vou me matar mais, tem alguma coisa acontecendo aqui. Então ele tem essa relação com o feminismo, né? Esse interesse que ele tinha pelas sufragistas, os elementos que muita gente se refere só como sendo sadomasoquistas nas histórias, na verdade, muitos deles estão relacionados ao movimento sufragista, porque uma das grandes influências para a criação da Mulher Maravilha foi a Margaret Sanger, uma enfermeira abortista, e ela escreveu um livro que falava das amarras da maternidade, que ela recebeu vários depoimentos de mulheres falando que se sentiam presas com a maternidade, as amarras que a sociedade impunha. Então essa parte de corrente, dela sempre se soltando de correntes, também tem muita relação com o movimento sufragista. Muito mais até do que com elementos sadomasoquistas, né? Só que a história dela não foi sempre assim, ela não foi sempre uma personagem representativa do ponto de vista feminino, porque assim como os super-heróis masculinos, ela tem altos e baixos, ela passou por vários autores, vários desenhistas, então você tem histórias muito boas e tem histórias assim que são horríveis, né? E nos anos 80 principalmente. Só que com a morte do Moulton em 47, ela passou por muitas mudanças e esses elementos, né, considerados sadomasoquistas, foram retirados. E não só isso, a partir dos anos 50, com o retrocesso que as mulheres sofreram nos Estados Unidos, né, os homens voltaram da guerra e foi criada essa mentalidade de que o lugar da mulher era dentro de casa, a mulher tinha que ser bela, recatada e do lar, ela ficou uma personagem mais romântica, que era muito diferente do que ela tinha sido criada. E essa tendência só piorou até os anos 70, então de super-heroína ela perdeu seus poderes final dos anos 60, começo dos 70, porque o desenhista, né, Dennis O'Donnell, ele achou que ela seria mais autêntica se ela perdesse os seus poderes e assim ela não seria apenas uma versão feminina do Superman. Então tirou os poderes da Mulher Maravilha, ela virou uma lutadora de artes marciais e tinha um mentor, um homem, o Wai Ching. Obviamente, isso irritou muitas mulheres e chamou a atenção das feministas, né? Feministas como a Gloria Steinem, que pediu que ela voltasse a ser como ela era antes, né? E não só isso, a Gloria Steinem ela teve a primeira revista, né, feminista lá nos anos 70, o movimento feminista estava muito forte,
e ela publicou a Mulher Maravilha na capa da primeira Miss Magazine, com o título Mulher Maravilha para Presidente. Então, a Mulher Maravilha recuperou seus poderes, voltou a ser a heroína que ela era. Com a morte dela na Crise das Infinitas Terras, que repercutiu em todos os universos da DC, eles criaram um marco para que fosse feita uma nova origem. Porque cada vez que você tem um autor novo, o autor ele quer imprimir a marca dele, né? Então ele cria uma origem nova, ou cria poderes novos para ela. Então ela já teve lanças, flecha. Quem é fã mesmo da Mulher Maravilha tem muita paixão pelas histórias do Jorge Pérez. E depois dessa história do final dos anos 80, 90, a gente tem agora Novo 52, que está sendo publicada ainda no Brasil, do Brian Azzarello, que é muito boa também. Nessa história ela tem a origem dela recontada novamente, ela tem poderes de semideusa, porque nessa história ela é filha de Zeus, então toda a origem dela é recontada. Outra coisa muito interessante desse período do Jorge Pérez é porque foi um período que a Mulher Maravilha ela tinha essa proposta de trazer artistas mulheres para trabalhar dentro da revista. Então também foi revolucionário desse ponto de vista. Várias artistas muito importantes hoje no mercado de quadrinho americano passaram por esse título nesse período. Uma delas é a Jill Thompson, que teve aqui no FIC de 2013, né, que é uma artista fenomenal, né, então teve um impacto importante também no ponto de vista de visibilidade da mulher dentro do mercado de trabalho. Bom, apesar desses altos e baixos, agora a gente vai ter o filme em 2017 com a Gal Gadot, né? Isso é muito significativo, porque em 75 anos de história é a primeira vez que a gente tem uma personagem desse peso nos cinemas, né? A gente já teve outras heroínas, né? Teve Elektra, Aeon Flux, mas nenhuma tem o alcance, né? E é tão icônica como a Mulher Maravilha. Eu sou Carol Cunha. Eu sou Dani Marino. Nós falamos sobre a história da Mulher Maravilha. Porque as mulheres construíram e constroem a nossa história.